Luciane Dambarren é graduada em Educação Física, atleta de salto em altura e treinadora de corridas de rua. Como treinadora, trabalhou com atletas que competiram nas maratonas de Nova York, Boston, Chicago, San Diego, entre outras. Como atleta, conquistou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 99, foi tricampeã sul-americana, pentacampeã brasileira, além de ter sido 9 vezes campeã no estadual adulto e melhor atleta de atletismo gaúcho feminino de 94 a 2001. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, com o grande prazer de termos a ilustre convidada, medalhista de Pan-Americano, Luciane Dambarren, que tem uma grande história aqui no Hamburgo, uma grande vivência, que teve sua criação e toda sua aqui nas escolas da região e que representou muito bem o nosso estado pelo atletismo na prova de salto em altura, principalmente no mundo todo. Seja bem-vinda, Luciane Dambarren. Boa noite a todos. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. É sempre muito bom, né, voltar à nossa terra natal, né, falar um pouquinho de Novo Hamburgo também, enfim, né? E para mim é uma grande honra estar podendo conversar contigo hoje aqui. Muito obrigado. Ontem à noite, pós o programa que a gente teve, conversando com o tio Darcy, que nós vamos falar depois, ele falou que estava conversando com teu irmão, que está fora do Brasil, né? Exato? Sim. O meu irmão mais velho, que na verdade foi quem abriu o caminho para mim no atletismo, né? Ele era atleta de salto em distância. Também foi descoberto pelo tio Darcy na Fundação Evangélica de Novo Hamburgo, né? E, bom, ele foi a pessoa, assim, em quem eu me inspirei, né? Eu acho que foi abrindo os caminhos. Depois, posteriormente, ele veio para Porto Alegre, na Sojipa, ao clube o qual eu fui defender também, né? Então, assim, o Paulo para mim, é um ídolo, né? Enfim, foi a pessoa que foi desbravando esse caminho, né? E o tio Darcy, com certeza... não tenho palavras, porque na verdade o tio Darcy, ele fez parte muitos anos da minha vida, não só lá no início, né? Na verdade, o tio Darcy foi meu professor no Oswaldo Cruz. Isso. Depois ele foi meu professor lá no Oswaldo Cruz, onde eu fiz todo o meu ensino. Na época era primeiro grau, né? Hoje já mudou ensino. Na verdade, fiz o ensino infantil e o primeiro grau, né? Então hoje seria o ensino infantil e o ensino fundamental, né? E depois o tio Darcy de novo foi meu professor e aí sim meu treinador na Fundação Evangélica. E junto com a Ana Maria Marcon, né? Isso, na Ana época, Maria. Isso. Ana Maria Marcon, que na verdade, na época, sem eu saber que eu me tornaria uma saltadora em altura, a Ana Maria Marcon já era recordista estadual de salto em altura. Na época, então, né? Na época, sim. Então, para mim foi muito bom, assim. Então, e o tio Darcy, ainda seguindo na sequência, eu fui encontrar ele depois na Fundação, na Fevale, não, e na Unicinos, na faculdade onde eu me formei. Ele foi meu professor novamente, na cadeira de recreação. Então, assim, o tio Darcy fez parte muitos anos da minha vida, né? E é um orgulho grande, assim. Eu acho que é uma pessoa fantástica, de um coração gigantesco, né? E que conseguiu fazer o mais importante, que foi plantar aquela sementinha, né? Eu tenho certeza que ele vai se emocionar, porque ele assiste todos os programas, e eu já avisei que eu iria te entrevistar, e ele está aguardando, ansioso, tá? E acho que para todos aqui, todos que eu entrevistei falo dele, falam a mesma coisa, né? Dessa plantinha que ele criou, que pôde desenvolver, e para ti mais ainda, com teu talento, conseguiu alcançar grandes resultados. Olhando o teu currículo, faltaria tempo de dizer quantos títulos tu ganhaste já, né? Se considerar desde a categoria de base. Mas vamos falar de como foi a tua transição, agora mais específica, Novo Hamburgo, Sojipa, né? Como é que foi essa transição? Como é que era a tua ida de treinamentos?
E como é que foi essa passagem? Bom, na verdade, assim, olha, eu comecei a fazer atletismo, assim, meus primeiros passos do atletismo foi em 1989, na Fundação Evangélica, né? Uhum. Então, assim, inicialmente, eu fazia ali os treinos da escola, né? Com o professor Darcy, enfim. Mas, assim, deu logo... como o meu irmão abriu esse meu caminho para Sojipa, logo em seguida o Arataca e a Martina começaram a fazer contatos. Ah, tu não tem interesse, enfim. Bom, e aí o que aconteceu? Em 90, nas férias de inverno de 90, a minha mãe resolveu me levar lá para ver como é que era, enfim, como funcionava. Só que assim, o que acontece? Na verdade, existiam os tabus, né? Os tabus de ser mulher, Isso era uma pergunta né? que eu ia fazer depois. Para a época, Então, quase ninguém praticava mulher. Para nível de competição e de alto rendimento, era muito pequeno o número, né? e também tinha uma outra questão que era a distância, né? Querendo ou não, a gente hoje existe uma praticidade muito grande, Novo Hamburgo, Porto Alegre, mas na época, tu pensar, uma menina de 13 anos pegar um ônibus sozinha de Novo Hamburgo para ir treinar em Porto Alegre, chegar em Porto Alegre, ter que se deslocar nas ruas de Porto Alegre sozinha. Então, Uhum. isso, hoje eu que tenho uma filha menina, eu fico imaginando, minha mãe foi bastante corajosa. Claro, a gente está falando de outros tempos, né? Claro, claro. Mas foi bastante corajosa, assim, né? E eu fui então lá, na época o Arataca estava na Alemanha fazendo um curso nessa época, né? Uhum. Junto com o meu irmão mais velho, que também estava lá em treinamento. E então minha mãe me apresentou para Martina, que é a esposa do Arataca, que trabalhava com a iniciação, né? Então, eu comecei meus primeiros passos em 1990 na Sojipa. E assim, olha, no início eu vinha para Porto Alegre uma, duas vezes por semana, né? O que aconteceu depois? Eu tive que tomar uma decisão. Quando eu vi que era aquilo mesmo que eu queria para mim, enfim, que eu ia ter que treinar um pouquinho mais sério, né? O que a gente definiu? Que então eu iria ter que trocar de colégio, né? Porque o Uhum. que acontecia? A fundação tinha 2 tardes, se eu não me Duas engano, em tardes. turno integral. Antes era 3, nesse ano, acho que da tua mudança, virou para 2. Isso aí. Isso. Então, assim, começou a ficar puxada a coisa, né? Ter que estudar, ter que vir para Porto Alegre, enfim. E aí foi quando eu passei a estudar na Fevale, né? Uhum. Então, Uhum. fui para a Fevale, se eu não me engano, em 92, 93, né? E para poder vir 3 vezes por semana, né? Então, eu lembro que eu já vinha segunda, quarta e sexta, eu vinha para Porto Alegre, terças e quintas eu acabava fazendo alguma coisa em Novo Hamburgo, né? Treinos. Eu lembro que eu Uhum. treinava pela rua, tinha um campinho de futebol perto da minha casa, a própria pista ali da Fevale, fazia alguma coisa nos outros dias e 3 vezes por semana para Porto Alegre. E Uhum. na sexta, normalmente eu dormia para treinar também, aproveitar e treinar no sábado. Ou, eventualmente, alguma competição que teria naquele final de semana e tal, né? Então, assim, inicialmente eu vinha poucas vezes, né? E aí, em 1994, surgiu, assim, o meu primeiro grande desafio no atletismo, né? Que seria, assim, a prova de fogo, né? Que foi quando eu tive que optar mesmo se era isso que eu ia fazer da minha vida, se eu ia encarar isso um pouco mais a sério, que foi o Campeonato Mundial Juvenil, que seria em Uhum. Portugal, né? Uhum. Então, assim, para eu participar do Campeonato Mundial Juvenil, eu teria que saltar 1,82 m do salto em altura. Isso, para a época, era bem alto, era um desafio grande, eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito, né, à modalidade. Então, eu disse, não, é isso que eu quero mesmo, e aí sim, aí vim para Porto Alegre, morei um período na casa da Martina, né, na Martina e do Arataca. Que é Eu passava, perto, que é perto dessa Jipa, né? que é Ali. pertinho da Sojipa, não teria esse translado e gastos e perder tanto tempo no trânsito, né? Uhum. E então eu acabei me dedicando bastante. Então eu passava a semana em Porto Alegre e final de semana eu voltava para casa, né, dos meus pais. E Foi como é que foi lá, antes de a gente ir para os resultados? Como é que foi? Conseguiu o índice para 94? Foi participar?
E daí? Sim, consegui, fiz 1,82 m, fui ao campeonato mundial, né? Fui 13ª colocada, não consegui, infelizmente, passavam 12 para a final, não consegui passar para a final, mas foi uma experiência maravilhosa, né? E acho que foi um grande marco na minha vida, assim, esportiva, né? De saltador Sim. em altura. Porque, assim, querendo ou não, antes de 94, assim, até 1993, não que depois eu não fosse fazer mais, tá? Mas antes de 94, eu fazia outras modalidades também do atletismo. Uhum. Eu vi Eu até fiz. que tu ganhou pentatlo em outras. É, E isso, eu outras. fazia pentatlo e heptatlo, né? Eram Aham. as provas assim que eu fazia. Claro, fazia um pouco de salto em distância, mas o salto em distância não era uma coisa assim. Na época, eu não lidava muito bem, porque assim, ó, como ela era a prova do meu irmão, do Paulo, Isso, é. Que- sempre existiu uma comparação, sabe? Porque ele era um bom saltador e ela tem que ser uma grande atleta. Então, assim, eu nunca curti muito isso, né? Aham. E E aí, assim, dentro do heptatlo, o heptatlo serviu como uma base, e ali eu vi que eu tinha um resultadinho legal no salto em altura, né? Dentro do heptatlo. E Uhum. aí o próprio ataque disse, então quem sabe a gente tenta esse índice para o Mundial na prova de salto em altura, né? Então, eu acabei tendo que me especializar um pouquinho, já bem Uhum. cedo, né? Uhum. E foi então quando a gente optou assim, bom, vamos investir as fichas no salto em altura, né? Então, Certo. 94 foi um Foi marco, divisor assim. foi Um divisor de divisor. águas, né? Que legal. Antes de a gente ir para o intervalo, rapidinho, ali de 94, né, até chegar a 99, como é que foi essa trajetória? Porque foi ali que houve a evolução da Luciane como saltadora em altura. Que eu lembro que eu já era treinador da fundação depois, né? Então, Sim. como é que foi esse período? Porque esse deve ser muita luta, muita. Sim, na verdade, assim, ó, foram anos, assim, na verdade, foram anos maravilhosos, né? Porque eu, graças a Deus, assim, tive sempre uma boa evolução, né? A cada ano que passava, claro, cada vez me dediquei mais. Eu sempre gostei muito de treinar, né? Eu era bem encarnadinha, assim, né? Eu era não fazia corpo mole, não. Eu sempre gostei muito, sempre achei que atleta, assim, tem que se dedicar, né? Se essa ia ser a minha profissão, se a isso eu Uhum, ia me dedicar, eu teria que me dedicar da melhor maneira possível, né? Então, foram anos muito bons, assim. Eu ainda era juvenil, 94, né? Então, depois eu já entrei na categoria adulta. A gente já sabe que o furo é um pouco mais embaixo, né? Tu já começa a pegar concorrentes e adversários ali que tem anos de estrada, né? Tipo assim, eu uhum, tinha ali a Orlane dos Santos, recordista brasileira de salto em altura com 1,92 m. Já estava há muitos anos competindo, então assim, era com ela que eu ia bater de frente, né? uhum. E foi muito bom, assim, tive a oportunidade de fazer algumas viagens com ela, aprendi muito, né? Eu acho que foram anos bem legais, assim, que eu tive a oportunidade, ainda como juvenil, de já me destacar na categoria adulta e poder ir em algumas competições importantes, como Ibero-Americano, Sul-Americano adulto, né? Uhum, Então, uhum, acho que para o meu crescimento, até foi bastante precoce, né? De ter essa oportunidade que eu vejo hoje, assim, que o pessoal começa a fazer um resultado daqui a pouco com um pouco mais, sei lá, com 23, 24 anos, e eu consegui fazer bons resultados ali com 18, 19, né? Então, uhum, isso acho uhum. que foi bem legal, assim, para minha carreira, né? E, claro, isso me forçou a amadurecer mais cedo também, né? Bom, fui uma pessoa que acabei casando cedo, né? Uhum, sim. Casei com um colega de treino, primeiramente, e depois virou meu treinador, que é o Leonardo Ribas, né? Uhum, Então, assim, a minha vida sempre foi muito dentro do esporte, né? Tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional sempre foi bem ligada ao atletismo, né? Então, eu uhum, vivenciava atletismo 24 horas por dia, né? E em 99, na verdade, foi um grande ano da minha vida, né? Foi um ano bastante importante, assim, aonde eu fui campeã sul-americana,
E aí, ir para o Pan-Americano, na verdade, assim, olha, eu fui a grande zebra, né? Que eu sempre digo, assim, porque no Pan-Americano ninguém esperava nada da Lu, né? Uhum. Eu tinha o índice, enfim, fui lá, ainda as coisas eram muito diferentes do que é hoje, assim, né? Em relação à informação e tal. Eu lembro que a gente pensa assim, poxa, 99 é ali, né? Para a gente se comunicar, a gente entrava em salas de chat, marcava horário em salas de chat e os atletas na Vila Olímpica tinham 15 minutos ou meia hora para ficar ali conversando com as pessoas. Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tira foto, grava o salto, enfim. E tanto é que em 99 eu tenho um salto meu gravado e uma foto minha. Porque, na verdade, eu fui uma zebra. Não, os jornalistas, eles iam para aqueles nomes mais certos, né? Possíveis nomes de medalha. E, então, assim, na verdade, casualmente surgiu uma foto e um salto, né? Porque a Lu não era para ter sido medalhista em 99. Que coisa, né? Que coisa. Nós vamos rapidinho dar um intervalo, já retornamos e vamos contar essas peculiaridades com esse grande programa com a Luciane Dambarre. Já voltamos. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, com o prazer de ter convidada a hamburguense, campeã pan-americana, Luciane Dambarre. Aqui estava contando no final do bloco como foi a conquista dela em 99, mas agora em off nós estávamos comentando, já na época eu trabalhando na Fundação Evangélica, a gente só soube, porque naquela época, vocês podem achar, e realmente, como ela disse, são apenas 21 anos atrás, mas a internet não tinha nem portal, um Terra da Vida, um BOL, que veio surgir logo em seguida. A gente sabia pelo jornal, o INH divulgou no dia seguinte. E aí, Lu, como é que foi para ti essa recepção no Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, conquista de Pan-Americano? Bom, aí eu acho que eu diria que foi o segundo divisor de águas, né? Na verdade, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque o que aconteceu? Lá na hora do salto em altura, bom, eu estava competindo com americanas, com canadenses, com gurias muito boas. E, bom, eu estava tão concentrada no salto que na hora eu não sabia que eu tinha sido... Na verdade, eu fui medalha de bronze. Tá. Né? Uhum. No momento eu fui medalha de bronze. Eu não sabia que eu tinha sido medalha de bronze. Eu, pelos meus cálculos, pelo número de erros ali, eu pensei, devo ter ficado em quarto. Daqui a pouco eu começo a ver o Fabrício Romero, que estava na arquibancada, que era meu colega de treinamento, começou a gritar. E ele dizia, tu foi terceiro, tu foi terceiro. Eu disse, não, mas eu acho que ele contou errado ali, porque eu acho que eu tive um salto, um FAU a mais, né? E daqui a pouco eu fui na súmula olhar e realmente tinha sido terceiro. Daí foi uma loucura, né? Mas até então eu não sabia como
o que isso significava, né? Na verdade, eu não sabia o que isso significava, né? Bom, saiu da prova e aí eu já vi, quando eu saí da pista, que a coisa era assim, poxa, tu fez alguma coisa diferente, né? Porque quando eu saí da pista, ao contrário, que não tinha jornalista ali, começou uma série de entrevistas, porque agora de noite vocês vão ir para uma entrevista, que os medalhistas à noite se reuniam e eles faziam entrevistas coletivas, né? Seria assim, tipo um time Brasil hoje, né? Sim. Uhum. E aí eu vi, opa, daí fui era a Malren, a Lucimar, Claudinei, eram nomes assim que já no atletismo eram grandes, né? Expoentes no Brasil. E Eu tu pensei, tava no meio deles. Tô no meio, eu tô aqui, né? E, bom, e aí assim, voltando, né? Então, o que acontecia? Tu terminava a competição, eles iam mandando de volta pro Brasil, né? Porque o atletismo dava vaga para natação no alojamento. Então, as pessoas iam competindo e iam voltando. E aí eu voltei sozinha. Quando eu cheguei no aeroporto de Porto Alegre, para minha surpresa, o meu pai estava dentro da área das malas ali, da retirada das malas. Eu disse, poxa, mas o que ele está fazendo aqui? Ele disse assim, não, deixa comigo as tuas malas e sai. Né? Eu disse, que estranho isso, né? Porque, pô, nunca tinha acontecido isso. Quando eu saí do aeroporto ali, da parte das malas, tinha a banda, tinha, eu acho, umas 50, 60 pessoas fazendo uma festa, jornalista. Pô, aí que me caiu a ficha. Eu disse, poxa, mas eu acho que realmente esse troço aí foi um pouco mais do que essas competiçõezinhas que eu competia, né? E foi muito legal. Então, assim, a partir dali começou uma série de homenagens, Prefeitura de Novo Hamburgo, bom, enfim. Aí eu vi que a coisa, né, foi uma coisa importante. E eu sempre digo assim, os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, ela foi a competição mais longa da minha vida, né? Eu competi uma semana depois, num domingo, eu tô na casa dos meus pais, logo quando eu cheguei, enfim, né? Domingo à noite, fui para casa dos meus pais, a gente estava jantando com a TV ligada, porque ainda estava tendo os Jogos Pan-Americanos. E daqui a pouco eles anunciam na TV o caso de doping de uma saltadora, a Rendel, Juana Rendel. Opa, mas eu conheço essa aí. Essa aí foi a guria que ganhou salto em altura, eu disse pro meu pai e pra minha mãe, né? E aí comecei a prestar atenção na reportagem e aí vi que ela havia sido pega no doping. Né? Daí imediatamente eu liguei pro Arataka e disse, ô Arataka, tu viu que a fulana foi pega no doping, enfim? Ele disse, não vi. E aí, bem como tu disseste, assim, não existia essa coisa de internet, tudo, né? Então liga para cá, liga para um, liga para outro, liga para a confederação para saber o que está acontecendo. Bom, então assim, daí naquela semana, sim, foi confirmado o caso de doping dela e eu passaria então de bronze para prata, né? E aí começou a função, devolve medalha, enfim. Sim. E a minha medalha foi chegar 6 meses depois num evento em Porto Alegre, né? Então, eu sempre digo assim, foi a competição mais longa, ela durou 6 meses entre o dia que eu saltei ao dia de receber a medalha. Bem legal. Essa história, tu tem que ver se o João Derli, quando ele ganhou o Mundial, ele contou uma peculiaridade que nem eu sabia e agora tu dizendo isso, é algo maravilhoso a gente saber esses detalhes assim, porque realmente eu não lembrava, porque tu foi bronze e daí foi divulgado, eu também acompanhei aquele programa avisando que tinha sido do doping e tal, mas esse detalhe muitas pessoas não lembram e como é legal o próprio atleta dizer isso e do coração vivenciar essa história, né? Lu, depois, em 2000, com muito alegria, eu tenho que dizer, eu recebi tu, o Fabrício e o Arataka lá no hospital, né? Quando eu sofri o acidente e vocês 3 foram me visitar lá na UTI do Mãe de Deus, né? E para mim foi muito importante, mais do que nunca, porque eu já estava no atletismo junto com vocês desde 96, né? Pela fundação, e ter vocês ali, queira ou não queira, foi um ânimo, né? Para dar um salto, para superar tudo aquilo que foi aquele meu acidente. Mas também para ti, eu quero dizer assim, a tua carreira ainda foi mais uns anos de alto nível. Como é que foi manter esse alto nível durante esses anos todos? Bom, na verdade, assim, olha, 99 foi um ano maravilhoso para mim, né? 2000 já não foi um ano tão bom,
né? Na verdade, assim, até 99, eu poderia dizer assim, ó, que foi uma carreira que eu só via as coisas boas do esporte, né? Foi uma carreira assim, com poucas lesões. Então, assim, foi só aquela coisa de evoluir. Fui evoluindo, foram melhorando os resultados, fui conseguindo participar de mais competições importantes, ganhando as medalhas, enfim. Em 2000, era o ano dos Jogos Olímpicos de Sydney. Isso. Bom, eu precisaria saltar 1,93 m para ir para os Jogos Pan-Americanos, né? Eu já tinha, minha melhor marca até então era 1,88 m, né? E eu já tinha feito 2 competições que eu havia passado sobre 1,93 m, né? Uma, inclusive, foi na Unicinos, onde o sarrafo caiu. Quando eu caí no colchão, os anteparos estavam colados. Eu lembrei, eu estava lá aquele dia, eu lembro, exato. Então, porque eu lembro que eu não toquei em nada do sarrafo. Eu lembro que foi um salto limpo. Quando eu caí no colchão, para minha surpresa, o sarrafo, pum, caiu em cima de mim. Eu pensei, mas não é possível. E depois, vendo na gravação, quando eu caio no colchão, o anteparo que estava colado com o sarrafo mexeu e o sarrafo caiu. E depois, num Troféu Brasil, em Curitiba também, eu passei limpo e aí sim tocou meu calcanhar. Então foram assim 2 tentativas para mim que me diziam que eu poderia conseguir saltar 1,93 m. Isso era possível, isso não estava tão longe, né? Porém, enfim, dos treinamentos, como eu te disse, sempre fui uma pessoa que gostei de treinar bastante, sempre achei que tinha que se treinar muito, tá? Hoje, eu te diria, faria muita coisa igual, porém, hoje eu vejo que, de repente, assim, se a gente trabalhar em cima mais da qualidade e não da quantidade de treino, de repente a coisa seja melhor. No ano de 2000, eu tive minha primeira grande lesão, tá? Eu tive uma fratura numa vértebra, onde eu fiquei 8 meses com colete, e ali acabou o meu sonho olímpico, né? Então, foi um ano que, assim, vim de um ano maravilhoso, e ano seguinte foi um ano bastante ruim, né? Então, porém, todo mundo me dizia, pá, uma lesão grave na coluna, para uma saltadora, que tem que fazer um movimento que exige muito, né? Vai ser difícil. Fiz toda uma recuperação. Um ano depois, eu fiz a minha melhor marca, né? Então, assim, na verdade, foi ruim, mas consegui superar super bem, né? Aí, depois dali, ainda consegui alguns títulos brasileiros, sul-americanos, né? E aí, em 2004, também uma tentativa... Tu foi no PAN em 2003 ainda, não fosse? Não. Fui no Pan-Americano de 2003, né? No Pan-Americano de 2003, eu me lesionei. Na prova do salto em altura do Pan-Americano de 2003, eu me lesionei. Como? Não sei. O que eu senti? Eu senti que eu saltei muito bem no aquecimento, tá? Eu estaria defendendo ali uma medalha pan-americana, né? Eu lembro que eu fiz em aquecimento algo que eu nunca tinha feito em nenhuma outra competição, né? Eu saltei 1,80 m em aquecimento. E isso, para um atleta de salto em altura, te dá muita confiança. Né? Eu ia dizer, esse é o termo, né? Confiança, entrar com tudo na prova, né? Sim, eu pensei, bom, essa aí eu vou arrebentar, né? Porque, na verdade, o que acontecia? Nessa prova, estava aquela atleta que foi pega no doping e ela estava competindo em casa e ela estava muito bem. Né? Ela estava também, como a gente diz no atletismo, na ponta dos cascos, né? E eu, saltei 1,80 m, fui lá, sentei, fiquei quietinha e esperando a prova começar. A prova começou, dei meu primeiro salto, foi numa boa. No segundo salto, eu senti uma pedrada no meu tendão de Aquiles. E aí eu pensei, poxa, não é possível que isso está acontecendo. Né? E aí, na arquibancada estava o Arataka, né? Porque na época eu já treinava, era o Arataka e o Leonardo, né? Os dois que me passavam treino, mas na competição foi o Arataka. E o Fabrício sempre me ajudava muito, porque como nós competíamos em muitas viagens, íamos só os dois, né? Um cuidava do outro. Exatamente. Eu olhei para o Fabrício e fiz já,
alguma coisa. E ele entendeu, ele viu que alguma coisa ali tinha dado algum problema, né? O salto seguinte eu passei de boca, né? Porque no salto em altura tu pode ou saltar ou dizer passo e vai para a próxima altura, né? Uhum. Porque eu pensei, bom, eu vou ter que guardar minha força para um salto mais Melhor. alto para tentar alguma coisa, né? E ali já não deu mais nada, né? Então, saí da prova, nossa, eu tinha uma dor horrível no tendão. À medida que eu fui esfriando, aquilo foi piorando. Bom, cheguei em Porto Alegre, fiz um exame e a princípio eu tinha uma ruptura de gastrocnêmio um pouco acima, mas eu sempre dizia assim, olha, a minha dor é tendão de Aquiles, minha dor é tendão de Aquiles. E não demorou muito, no início, isso Pan-Americano foi em agosto de 2003, em março, e eu sempre treinei durante todo esse período, de agosto de 2003 até março de 2004, com muita dor, né? Então, a gente fazia alguns bloqueios, enfim, tentava minimizar, eu fazia os meus aquecimentos em bicicleta e deixava só para a parte principal do salto em altura, e assim eu fui levando todo esse período. Em março de 2004 ia ter a primeira competição, que então seria a primeira tentativa de índice para os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Né? Uhum. Então, eu lembro que numa quinta-feira anterior à competição, que seria na Sojipa, um campeonato bem importante, o pessoal de São Paulo estava todo vindo, enfim, eu fui fazer um treino de apronto, né? E aí eu pensei, bom, vamos lá, vamos começar a treinar. E eu tenho, inclusive, gravado, só que eu tenho gravado naquelas fitas que a gente não tem mais adaptador, né? Uhum. Naquele salto eu rompi o tendão de Aquiles. Então, num salto, num treino de apronto para essa competição, eu acabei rompendo o tendão de Aquiles. Bom, e ali, mais uma vez, se foi o sonho olímpico, né? Uhum. E dali em diante, foram anos bastante complicados. Porque o que acontece? Eu rompi o tendão da minha perna de impulsão, né? Então, eu ainda fiz a cirurgia, fiz todo o meu tratamento, tudo, e aí pensei, bom, agora teria aí os Jogos Pan-Americanos de 2007, que seria no Brasil, né? Uhum. Uhum. Então, vamos tentar isso aí, né? Consegui fazer uma recuperação e assim, olha, na minha cabeça, eu treinava como antes, mas o meu desempenho físico não era nem perto de antes, né? Eu fazia muita força para saltar 1,65 m. E fui fazer a tentativa do índice, enfim, não consegui, né? Não consegui mais voltar à minha forma física. E aí foi quando eu decidi, bom, então eu acho que agora é o momento de pendurar Transição essa de carreira. Transição de carreira, exatamente. Né? Então, isso aí. Mas assim, ó, eu te diria que foram coisas bastante importantes, eu acredito, né, para um amadurecimento da Lu Pessoa. Né? Uhum. Acho que assim, que foi importante para essa transição também, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de. Acho que o atleta tem uma grande dificuldade de saber quando é a hora de parar. Né? Uhum. Te confesso que se tivesse escrito na minha vida, com certeza não seria assim que eu gostaria, né? Obviamente, né? Não seria ter que parar em função de uma limitação física, enfim. Mas foi assim, de repente, a forma que a coisa aconteceu, né? Certo. Lu, infelizmente estamos tendo que encerrar. Vamos uma pergunta e depois para uma mensagem. Como é que está sendo a tua vida agora? Até porque tu está junto no projeto com o teu marido, o Leonardo, o Percorrer, né? Sim. E como é que está sendo essa tua caminhada esportiva agora, hoje em dia? Bom, na verdade, a gente tem o Percorrer, né? Que é uma assessoria esportiva voltada para corrida e caminhada, né? Uhum. Trabalhamos hoje, iniciamos dentro da Sojipa, também, né? Então, enfim, isso foi bem importante, né? Que eu consegui manter o vínculo dentro de um clube, onde esse ano eu completo 30 anos de Sojipa, né? Então, é uma história, né? É uma vida dentro de um... E então, iniciamos na Sojipa, né? E hoje nós expandimos o Percorrer para fora. Então, hoje trabalhamos na Exefid, temos o Percorrer Zona Sul. Vimos que é um nicho, né?
de poder continuar trabalhando com atletismo, né? Uhum. Só que hoje de uma maneira um pouquinho diferente, né? Hoje trabalhamos claro, com pessoas que procuram uma performance, mas muito mais o nosso público hoje é pessoas que procuram qualidade de vida. Uhum. Né? Então, poder passar um pouquinho da minha história para essas pessoas, de repente isso serve também um pouquinho às vezes de incentivo, né? De motivação. É uma motivação, né? E então hoje basicamente eu trabalho com o Percorrer, né? Ajudo o Léo, que na verdade o Léo é a cabeça do Percorrer. Trabalho mais com as meninas, com as mulheres, né? Uhum. E também tenho um grupo de personal que eu atendo, né? Continuo atendendo um grupo de personal. Então, hoje a minha vida esportiva ainda se dirige ao atletismo, mas de uma maneira um pouquinho diferente, não tanto com o alto rendimento. Uhum. Né? Então, beleza. Lu, eu vou ter que pedir desculpa. Eu queria outras coisas, até já tinha aqui marcado para te perguntar, mas infelizmente o programa é só de meia hora. Eu vou te pedir para mandar uma mensagem, que seja para o Novo Hamburgo, para o pessoal. A palavra é tua para poder fechar o programa. Tá bom, me pegou um pouquinho de surpresa, mas é sempre bom poder, eu acho que a gente retornar, né? Como diz o bom filho, a casa torna, né? Eu tenho muito a agradecer a Novo Hamburgo por tudo o que fez por mim, as instituições que eu passei, a Fundação Evangélica, a Fevale e até mesmo a Unicinos, né? Por ter contribuído de uma maneira na minha vida e ter contribuído a maneira de me tornar uma pessoa que eu vinha a ser depois, né? E outra coisa que eu sempre penso, assim, olha, é na base, apesar de eu ter sido uma atleta de alto rendimento, é na base que a gente constrói o cidadão, é na base que a gente constrói, eu acho que a pessoa que a gente vem a ser depois, né? Então eu tenho muito a agradecer a essa base que Novo Hamburgo me deu, né? De ter me dado, me oportunizado um caminho esportivo, né? E me mostrado coisas assim que me levou ao mundo, né? Porque graças ao esporte eu fui uma pessoa que consegui conhecer muitos e muitos países, muitas culturas, né? Então, isso eu vou agradecer eternamente à minha cidade, às instituições que eu passei e aos meus professores, a todos. Inclusive ao professor Darcy, que foi quem plantou essa sementinha. Que legal. Lu, do coração, muito obrigado por ter participado do programa. Em breve vou convidá-la novamente, tá? Uma parte 2, que está excelente nosso papo. Tem muita coisa para a gente falar. A gente procura trazer conteúdo e tu, mais do que ninguém, tem muito conteúdo para transmitir aí para nós todos, tá? Agradeço o coração. Eu te agradeço a oportunidade. O Esporte na TV termina com muita alegria nessa noite de hoje e estará de volta amanhã com mais um programa. Muito obrigado e continue com a programação da Vale TV.